Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 126. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que seria de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 8, também 1 Crônicas, capítulos 10 e 11, além do Salmo 59, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi bateu os filisteus e os submeteu, tirando-lhes as rédeas do governo. Depois venceu os moabitas e mediu-os com uma corda, fazendo-os deitar-se por terra, 2 medidas de corda para a morte e 1 medida plena de corda para a vida. Os moabitas tornaram-se súditos de Davi e pagaram-lhe tributo. Davi derrotou em seguida Hadadezer, filho de Joabe, rei de Soba, quando este foi restabelecer o seu exército junto do rio. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria e cortou os jarretes de todos os cavalos de carros, dos quais somente reservou 100. Os arameus de Damasco, tendo vindo em socorro de Hadadezer, foram feridos por Davi, que abateu 22.000 deles. Feito isso, estabeleceu guarnições em Arã de Damasco, e os amorreus tornaram-se súditos de Davi, pagando-lhe tributo. Desse modo, o Senhor fazia que Davi triunfasse em toda parte por onde ia. Tomou Davi os escudos de ouro que pertenciam aos soldados de Hadadezer e levou-os para Jerusalém. De Bet e de Berote, cidade de Hadadezer, levou ainda bronze em grande quantidade. Ouvindo Tou, rei de Emate, que Davi tinha desbaratado o exército de Hadadezer, mandou seu filho Adorã ao rei Davi para saudá-lo e felicitá-lo por ter combatido e vencido Hadadezer, pois este era inimigo de Tou. Adorã levou a Davi muitos presentes em prata, ouro e bronze, que o rei consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro de todos os povos que subjugara: Edom, Moabe, os Amonitas, os filisteus, Amaleque, e ainda o espólio de Hadadezer, filho de Joabe, rei de Soba. Voltando de sua vitória sobre os arameus, Davi aumentou ainda o seu renome, vencendo 18.000 edomitas no Vale do Sal. Estabeleceu então governadores em Edom, e todos os edomitas tornaram-se súditos de Davi. E o Senhor fazia com que Davi triunfasse em toda parte por onde ia. Reinava, pois, Davi sobre todo Israel e praticava a justiça e a equidade para com todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Sadoc, filho de Aquitobe, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saraias era escriba. Banaías, filho de Joiada, comandava os cereteus e os feleteus. Os filhos de Davi eram sacerdotes. 1 Crônicas, capítulos 10 e 11. Os filisteus combatiam contra Israel, e os israelitas puseram-se em fuga diante deles. Muitos tombaram feridos mortalmente na montanha de Gelboé. Os filisteus lançaram-se a perseguir Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Melquizua, filhos de Saul. Em seguida, o peso da luta voltou-se contra Saul e finalmente os arqueiros alcançaram-no e o feriram no ventre. Disse então Saul ao seu escudeiro: Desembainha tua espada e transpassa-me, para que os incircuncisos não venham a zombar de mim. Mas o escudeiro não o quis, tanto medo se apossava dele. Então Saul tirou sua espada e atirou-se sobre ela. À vista de Saul morto, o escudeiro também se atirou sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Toda a sua casa pereceu ao mesmo tempo. Todos os israelitas que estavam na planície, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Vieram os filisteus e estabeleceram-se nelas. No dia seguinte, os filisteus, vindo para despojar os mortos, encontraram Saul e seus filhos estendidos na montanha de Gelboé. Despojaram-no, tiraram sua cabeça e suas armas, e as enviaram para anunciar as boas novas a toda a terra dos filisteus, diante de seus ídolos e do povo. Colocaram as armas de Saul no templo de seus deuses, e suspenderam seu crânio no templo de Dagom. Todos os habitantes de Jabes, de Galaade, ao serem informados de tudo que os filisteus tinham feito a Saul, levantaram-se. Todos os homens valentes tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os transportaram para Jabes. Enterraram seus ossos debaixo do terebinto de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu por causa da infidelidade pela qual se tornava culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor e por ter consultado necromantes. Não consultou o Senhor, por isso o Senhor o fez morrer.
transferindo assim a realeza para Davi, filho de Jessé. Todo Israel foi ter com Davi em Hebrom. Disseram-lhe: Vê, nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era rei, eras tu que conduzias os destinos de Israel. O Senhor, teu Deus, te disse: És tu que apacentarás Israel, meu povo, e serás tu o chefe de Israel, meu povo. Assim todos os anciãos de Israel vieram para junto do rei, em Hebrom, e Davi concluiu um pacto com eles, em Hebrom, diante do Senhor. Então eles ungiram no rei de Israel, segundo a palavra do Senhor, pronunciada por Samuel. Davi foi com todo Israel contra Jerusalém, chamada então Jebus, onde estavam os jebuseus, habitantes da terra. Os jebuseus disseram a Davi: Aqui não entrarás. Mas Davi se apoderou da fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. O primeiro, disse ele, seja quem for, que vencer os jebuseus, será nomeado chefe e príncipe. O primeiro que subiu foi Joabe, filho de Sárvia, e tornou-se chefe. Davi instalou-se na fortaleza, que por isso se chama cidade de Davi. Ele fortificou a cidade ao redor, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o resto da cidade. Davi tornou-se cada vez mais poderoso, e o Deus dos exércitos estava com ele. Eis os chefes dos heróis que estavam a serviço de Davi, e que o ajudaram com todo Israel a assegurar seu domínio, a fim de fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor, com respeito a Israel. Segue a relação dos heróis que estavam a serviço de Davi. Jesbaã, chefe dos 30. Ele brandiu sua lança contra 300 homens e os abateu de uma só vez. Depois deste, Eleazar, filho de Dodô, o Aiota, um dos 3 heróis. Estava ele com Davi em Afés-Domim, onde os filisteus se tinham reunido para o combate. Lá havia um campo de cevada, e o exército fugia diante dos filisteus. Eles se postaram no meio do campo, defenderam-no e destroçaram os filisteus. Assim o Senhor assegurou uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram a rocha para perto de Davi, junto da caverna de Odolã, enquanto o acampamento dos filisteus estava levantado no vale dos Refaíns. Enquanto Davi estava na caverna, uma guarnição de filisteus se achava em Belém. Davi exprimiu um desejo. Quem me dará de beber? Disse ele. Da água da cisterna que está às portas de Belém. Os 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus e tiraram água da cisterna que estava à porta de Belém. Eles a levaram a Davi, mas Davi não quis bebê-la e fez dela uma libação ao Senhor. Deus me livre, disse ele, de beber semelhante coisa. Haveria eu de beber o sangue destes homens? Pois foi arriscando a própria vida que eles me trouxeram esta água. Por isso, recusou-se a beber. Eis o que fizeram esses 3 bravos. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3. Brandiu sua lança contra 300 homens. Matou-os e adquiriu um nome entre os 3. Era o mais considerado da segunda tríade, e foi o seu chefe, mas não se igualou aos 3 primeiros. Banaías, filho de Joiada, homem de valor e rico em altos feitos, originário de Cabsel, foi o que venceu os 2 filhos de Ariel, de Moabe. Foi ele também quem desceu e matou o leão na cisterna, num dia de nevada. Foi ele ainda quem venceu um egípcio de 5 côvados de altura. Esse egípcio tinha na mão uma lança semelhante a um cilindro de tear de tecelão. Foi contra ele com um bordão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com a própria lança. Eis o que fez Banaías, filho de Joiada, que foi célebre entre os 3 valentes. Era mais considerado que os 30, todavia não se igualou aos 3. Davi o colocou à testa de sua guarda. Valentes homens do exército: Azael, irmão de Joabe, Elcanã, filho de Dodô, natural de Belém, Samote de Aori, Heles de Falon, Ira, filho de Assés, de Tíqua, Abiezer de Anatote, Sobocai, o Rusatita, Ilai, o Aoita, Maarai de Netofa, Heled, filho de Baana, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabaá, dos filhos de Benjamim, Banaías, de Faratom, Ruhai, dos vales de Gaás, Abiel, de Arabá, Asmote, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, Beneazem, de Gezon, Jonatas, filho de Saage, de Arar, Aian, filho de Sacar, de Arar, Elifalete, filho de Ur, Éfer de Mequera, Aias de Felon, Rezo, de Carmelo, Naarai, filho de Asbai, Joel, irmão de Natã, Mibaar, filho de Agaraí, Selec, o Amonita, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira, de Jeté, Garebe, de Jeté, Urias, o Riteu, Zabade, filho de Oli, Adina, filho de Sisa, filho de Ruben, chefe dos Rubenitas e com ele 30 homens, Hanã, filho de Maaca, Josafá de Matã, Osias, de Astarote, Rosama, de Jaiel, filhos de Rotã, de Aroer, Jadiel, filho de Sanri, Joás, seu irmão, o Tosaíta, Eliel, de Maanaim, Jeribai e Josaías, filho de Elnaim, Jetma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaziel, de Soba.
Salmo 59 da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, conforme, a lei é como o lírio, poema didático de Davi. Quando guerreou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Sobá, e quando Joabe, voltando, derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Ó Deus, vós nos rejeitastes, rompestes nossas fileiras, estais irado, restabelecei-nos, fizestes nossa terra tremer e a fendestes, reparai suas brechas, pois ela vacila. Impusestes duras provas ao vosso povo, fizeste-nos sorver em vinho atordoante, mas aos que vos temem destes um estandarte, a fim de que das flechas escapassem, para que vossos amigos fiquem livres. Ajudai-nos com vossa destra, ouvi-nos. Deus falou no seu santuário, triunfarei, repartindo Siquém, medirei com um cordel o vale de Sucote. Minha é a terra de Galaade, minha a de Manassés. Efraim é o elmo de minha cabeça, Judá o meu cetro, Moabe é a bacia em que me lavo. Sobre Edom atirarei minhas sandálias, cantarei vitória sobre a Filisteia. Quem me conduzirá à cidade fortalecida? Quem me levará até Edom? Quem, senão vós, ó Deus, que nos repelistes e já não sais à frente de nossas forças? Dai-nos auxílio contra o inimigo, porque é vão qualquer socorro humano. Com o auxílio de Deus faremos proezas. Ele abaterá nossos inimigos. Muito bem, hoje temos em 2 Samuel, capítulo 8, Davi conquistando as nações ao redor de Israel. Lembre-se, sob o rei Saul, há uma confederação frouxa das 12 tribos de Israel. Agora, Davi está unindo as tribos e estabelecendo um reino. Davi está derrotando todas as nações ao seu redor. É assim que Davi está se estabelecendo como rei e Israel como um reino. Isso é muito importante. Lembre-se de ontem que aprendemos que os livros de Samuel e os livros dos reis são escritos um pouco próximos dos eventos descritos. Crônicas é escrita após esses fatos, longe, no futuro, após o exílio babilônico, provavelmente por Esdras, o escriba. Então, em Crônicas 10, 11, está a história que ouvimos antes, a morte do rei Saul e a derrota de seus filhos. Vemos também no capítulo 11 a unção de Davi como rei de Israel, que ouvimos no início de 2 Samuel. Agora mantenha isso em mente. Não é repetir a mesma história. Pode estar repetindo alguns dos mesmos eventos, mas se você prestar atenção ao motivo e motivação do porquê está sendo recapitulado o que aconteceu, você verá que é porque ele está propondo ao povo uma visão para o futuro. Esdras está escrevendo sobre o passado para que eles possam ter uma noção clara de, tá bem, Deus está presente conosco agora e Ele pode edificar, Ele pode estabelecer, Ele está nos levando ao lugar onde teremos um rei, onde teremos adoração no templo. Esdras é um conjurador de visão e ele está lançando essa visão lembrando as pessoas de onde vieram e sua descendência. Ele também está lembrando a eles que Davi não fez isso por conta própria. Davi teve seus homens alegres. Mais tarde leremos sobre Eleazar. Vamos ler sobre os 3 poderosos. Um dos valentes dos exércitos é Urias, o hitita. Ele está aqui e vamos descobrir mais sobre ele nos próximos dias. Urias, o hitita, casou-se com uma mulher chamada Batseba. Em 1 Crônicas, Urias, o hitita, foi nomeado como um dos homens poderosos do rei Davi. Em 2 Samuel, descobriremos que Urias era o marido da mulher com quem Davi cometeu adultério. Davi finalmente organizou a morte de Urias, o hitita, um de seus valentes. Então veremos essas linhas se cruzando. Veremos esses caminhos conforme eles se desenrolam em nossa história. À medida que acompanhamos a história, tenha em mente que tudo o que está acontecendo na Bíblia não é apenas arbitrário. Não é incidente, é para nossa direção, nossa educação. Estamos recebendo uma visão para o futuro, bem como para saber viver o agora. Continuemos então nessa caminhada. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.